O que vai impactar a sua vida. Agora, no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente tem o prazer de receber aqui na Super Notícia FM a secretária municipal de Educação de Betim, Ellen Isis. Bom dia, secretária. Bem-vinda aqui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Renata. Bom dia, secretária. E bom dia aos ouvintes da Rádio Super. Bom, secretária, eu queria começar essa entrevista com a senhora, antes da gente falar de questões aí estruturais da educação, falando um pouquinho da realidade de Betim propriamente dita. A cidade anunciou um investimento agora para creches municipais que parece que vai resolver uma demanda antiga que existia na cidade, né? Queria que a senhora começasse falando a respeito disso, de quanto é esse investimento, quantas creches serão construídas e, de repente, até o número de crianças que podem ser atendidas com essa medida. Rodrigo, Betim está em festa com essa notícia. Na última quarta-feira, o nosso prefeito, o senhor Vitório Medioli, esteve em Brasília, onde ele recebeu, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a feliz notícia de que nosso projeto havia sido aprovado. Na verdade, Betim já havia, desde 2012, recebido repasses do governo federal para a realização de obras. E essas creches não foram realizadas devido ao alto custo e, inclusive, alto custo de manutenção. Ao chegarmos este ano, com esse novo governo, na Secretaria de Educação, nós propusemos ao governo federal uma mesa de negociação. E, a partir daí, nós fizemos uma reformulação desses projetos. Foi isso que originou essas 14 novas obras que serão realizadas através do Fundo de Desenvolvimento da Educação. Betim tem uma grande defasagem para o ensino infantil. Nós temos hoje 3.073 déficits de vagas de 0 a 3 anos, sendo que de 4 a 5, que também comporta a educação infantil, nós estamos atendendo regularmente. Mas de 0 a 3, temos um grande problema de não conseguirmos atender a população. Então, Betim tem hoje muito a comemorar em virtude dessa proposta de reformulação que está trazendo para o município, além dessas 14 novas creches, também estamos trazendo obras na educação de contrapartidas, que é um grande projeto que o prefeito tem. Betim tem muitas empresas e as contrapartidas, elas não eram voltadas para a população. E hoje, todo o investimento das empresas está nitidamente sendo colocadas à disposição dessa população. A partir daí, o nosso prefeito está distribuindo ao longo de toda a região da cidade a construção dessas creches, o que vai oportunizar o acesso a todas as crianças. Secretária, quando começa a construção dessas creches e qual a previsão de conclusão das obras? Essas 14 creches do FNDE serão iniciadas após a sua licitação, que vai começar ainda este ano a abertura do processo. Porém, a proposta prevê que em 12 meses após o início da obra é que elas serão inauguradas. Então, a estimativa é de que para o início de 2019, essas 14 creches estarão à disposição da população. E, secretária, a senhora falou dessa questão da educação infantil, que hoje é uma responsabilidade constitucional do município, né? A educação infantil e o ensino fundamental são responsabilidades do município. No caso das escolas infantis para crianças de 4 e 5 anos, está equacionado. Betim hoje já consegue cumprir e atender a toda a demanda. Sim. De 4 a 5 anos, a demanda manifesta, ela é atendida. Nós precisamos que a família procure a Secretaria de Educação ou a própria escola e manifeste o desejo pela vaga. Uma vez manifestada a vaga, nós conseguimos encaminhar essas crianças de 4 a 5 anos. Hoje, todas são atendidas. Sempre perto de casa, na escola mais próxima? Preferencialmente próximas de casa. Ok. Bom, secretária, além dessa questão propriamente dita de Betim, Renata ainda tem mais alguma pergunta sobre a situação? Só queria saber qual que foi o critério utilizado para definir a localização onde essas creches vão ser construídas. Hoje, Betim tem demandas em várias áreas, né?
felizmente, nós temos um prefeito que tem ficado atento a essas demandas e nós estamos atendendo de acordo com a demanda que é manifesta em cada região. Então, a necessidade maior hoje é a região de Alterosas e também no Teresópolis. Mas nós já estamos, inclusive, com 3 obras caminhando, que é na região de Citrolândia, também que havia uma defasagem muito grande. Temos uma no Betim Industrial, que fica na regional de Alterosas, e temos outra na Vila Cristina, que é próximo ali ao Imbiruçu e Teresópolis. São necessariamente áreas com maior dificuldade, Maiores mais demandas. Carentes, com maiores demandas? E maiores demandas. Uhum. Bom, secretária, eu queria falar com a senhora também algumas questões estruturais da educação no Brasil, né? E a gente tem vivido, ontem nós recebemos aqui no Café com Política, o vereador de Belo Horizonte, professor Wendel, que é um educador, assim como a senhora, né? E a gente falou de questões como, por exemplo, a escola sem partido, como também a questão da ideologia de gênero, que é uma discussão que passa muito pela questão escolar e pela questão educacional. Então, eu queria também falar um pouco com a senhora a respeito disso, uma vez que a senhora é professora por formação, educadora, e é sempre bom que a gente traga esse tipo de debate para o nosso ouvinte aqui da Super Notícia FM. No caso específico do projeto Escola Sem Partido, que tem causado uma polêmica muito grande. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem um projeto que tramita na Câmara Municipal determinando a escola sem partido. Esse assunto tem sido discutido também em nível federal na Câmara dos Deputados. Eu queria saber, do ponto de vista da senhora enquanto educadora, o que a senhora pensa a respeito disso? Eu acho que a sociedade ela precisa estar em alerta, né? Nós não podemos deixar que as escolas participem dos debates que são importantes. Eu acho que é com muito cuidado que nós temos que olhar todas as propostas que vêm para modificar a educação. A escola, a educação, ela tem que ser um espaço democrático. Então, nós não podemos deixar que a escola traga para o seu seio a discussão de tudo aquilo que se reflete na sociedade. Hoje, nós vivemos num país onde o que mais se fala é sobre o partido político, é sobre a atuação dos políticos. Então, como não deixar que as escolas também tenham o debate democrático, a participação democrática, né? Eu acho que é com muito atenção que nós temos que acompanhar essas discussões, qual é o interesse e o que é que realmente se propõe. Porque muitas das vezes a proposta ela não é muito clara, sabe, Rodrigo? Eu tenho uma preocupação muito grande que às vezes no Congresso se encaminham propostas que não se refletem a realidade na hora da sua execução. E nós temos que saber que a escola ela ainda é acessível à população, principalmente a escola pública. E por isso não devemos cercear o direito da escola ao grande debate. E existem críticos que dizem que há professores que levam a questão partidária, a bandeira, a coloração partidária para dentro da sala de aula. A senhora concorda com o que dizem esses críticos? Eu vou ser sincera, eu acredito que toda pessoa tem a sua opinião. E, neste momento, o que o professor tem que ter o cuidado é que ele exerce a sua função apenas para propiciar o debate e não para conduzir o debate. É esse cuidado que nós, professores, temos que ter. A nossa opinião, ela não pode ser a única. Ela não deve ser a absoluta. Ela tem que ser uma opinião que propicia aos seus alunos também expressar o que pensam e o que sentem. Eu acho que é apenas isso que nós temos que ter o cuidado. No caso de Betim, por exemplo, há a garantia de que o professor vai poder trabalhar adequadamente esses assuntos, vai poder discutir política com os alunos. Com certeza. O problema não é a discussão da política. O problema é o como aquilo que eu quero que o outro absorva. E não é essa a forma como o professor tem que trabalhar. O professor está ali para mediar o diálogo, para mediar a informação.
Secretária, o professor, então, que de repente convoca uns alunos para ir numa manifestação a favor ou contra uma causa, você acha que isso não está certo, que ele deve somente esclarecer e não uma manipulação, mas tentar levar para a causa o aluno? Eu acho que o professor, ele como mediador, ele vai buscar uma forma para que a pessoa possa entender, para que seu aluno possa entender o que é que está sendo proposto. Muitas das vezes a gente vê a população na rua participando de manifestações sem entender o que realmente estão fazendo ali. Então, mais importante do que convidar o aluno a participar é levar o aluno a compreender aquele momento, a entender, a saber o que realmente ele está participando ou que ele está se manifestando. Eu acho que esse aqui é o grande pilar. Pois é. E, secretária, sobre a questão da ideologia de gênero, que tem sido, assim, também amplamente discutida. Há exemplo aqui na nossa capital, e esse é um assunto que se espalha, as discussões legislativas ficam, inclusive, muito acaloradas quando se toca na escola sem partido, na questão da ideologia de gênero. Imagino que na Câmara Municipal de Betim essa discussão também seja acalorada, assim como é no nosso Legislativo Federal, aqui na Assembleia. E eu queria saber, do ponto de vista da senhora enquanto educadora, o que a senhora pensa a respeito dessa ideologia de gênero tão defendida, por exemplo, pelos representantes da esquerda e tão combatida pelos parlamentares de bancadas evangélicas, de bancadas religiosas, por exemplo? Outra preocupação muito grande para a escola, né? A escola está sempre no meio desses grandes debates. Por quê? Porque a escola é que absorve a população. Ela é o centro de referência, né? Então, todo cuidado nessa condução desse debate. Porque aceitar o outro é que eu acho que é o grande fator, é o que é importante nessa discussão. Saber respeitar o outro, o olhar o outro. Esse respeito tem que ir além do que a gente vê na aparência ou daquilo que a gente deduz sobre a personalidade do outro, sobre o caráter do outro. Esse respeito que hoje, a grande dificuldade que nós vivemos em sociedade, vai além do gênero, né? Respeitar vai muito além de gêneros. E acho que a população precisa fazer esse grande debate. As igrejas, as religiões, eu respeito a todas, né? Acho que cada um se manifesta de acordo com a sua crença, mas o direito à livre escolha do indivíduo, desde que ele respeite o outro, de que ele estabeleça uma forma de convivência adequada, eu não vejo nenhum problema. Né? Eu acho que nós temos que trazer aqui uma grande discussão. Será que é o gênero que é o problema? Daqui a pouco nós vamos discutir o problema da cor. Será que a raça é que é o problema? Então, nós vamos levar o debate para qual tipo de encaminhamento? Será que estamos discutindo não é a falta do respeito? A falta da dignidade humana de cada um poder se manifestar e ser o que é, de se demonstrar publicamente o que é. Então, eu acho que a grande questão é o respeito. A senhora concorda, por exemplo, secretária, com iniciativas como aquela de criar banheiros unissex dentro das escolas, considerando que as crianças talvez ainda não se decidiram sobre o gênero ao qual elas pertencem? Ô Rodrigo, olha para você ver, daqui a pouco nós vamos estabelecer que para a cor também, nós vamos ter que separar espaços. Aonde se senta o negro, aonde se senta o branco. Será que é esse mesmo o caminho? Será que aprender o respeito não seria melhor? Será que o menino não pode usar o banheiro da menina? Por qual motivo? E se houver apenas um banheiro no local onde você estiver? Será que não podemos fazer o uso do mesmo banheiro? Então, mais uma vez, a questão não é o gênero. A questão, para mim, não é a cor.
A questão, para mim, é a forma como as pessoas têm se tratado. Como a sociedade está doente em relação ao respeito e à dignidade humana. Fazer banheiros unissex não é o que vai decidir o que cada um quer ser. Porque se fosse assim, nós já teríamos feito todas as obras possíveis para que a gente não tivesse corruptos, para que a gente não tivesse estupradores e assassinos. Então, seria fácil de resolver todas as questões. Basta fazer obras. Secretária, para a gente encerrar, nós temos ainda 1 minuto aqui para terminar esse nosso bate-papo no Café com Política de hoje. Eu queria voltar só na questão de Betim propriamente dita. A gente está vivendo um momento em que todos os agentes públicos, como a senhora, precisam fazer mais com menos. Trabalhar mais com menos dinheiro diante dessa crise que a gente vive. Como é que a senhora tem feito na Secretaria de Educação para dar conta da demanda, que a gente sabe que é crescente, com menos recursos em função da crise? Principalmente, né, buscando entender como o processo de políticas públicas tem sido executado. Esse primeiro ano de mandato do governo Vitório, nós temos feito intensamente um levantamento interno das situações do município, em todas as áreas, não só a Secretaria de Educação. Os problemas e as dificuldades são muitas, mas a gente tem buscado as soluções. Temos buscado as parcerias que antes não eram vistas pela população. As parcerias elas não eram colocadas à disposição dessa população. Elas vinham em benefício, por mérito do que era concedido a essas empresas, mas não eram doadas à população na contrapartida. Hoje nós temos esse empenho do governo em realizar isto. Nós temos um atendimento, por exemplo, da educação inclusiva, onde nós temos parcerias com várias faculdades que têm nos ajudado com a psicoterapia, com fonoaudiólogos, com terapeutas. Temos parcerias para robótica com universidades como a PUC, instalando, né, nas escolas o acesso digital aos alunos, hoje tão comum lá fora, mas as escolas tão deficientes. As parcerias são o caminho. As parcerias são um grande caminho, mas também a busca pela melhoria da prestação do serviço do próprio servidor público. O servidor tem que ter consciência do seu papel nessa melhoria, da qualidade do serviço prestado. E buscar não só prestar esse bom serviço, mas como fazê-lo de forma mais adequada, fazendo com que essa economia surja sem que a prestação do serviço seja ineficiente. Secretária de Educação de Betim, Ellen Isis, foi nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua entrevista, a sua presença aqui na Super Notícia FM. Muito obrigada. Eu gostaria só de dar mais uma palavrinha, que em relação à educação infantil, a preocupação do governo não é só com a obra. Eu acho que é importante a gente frisar isso. O importante é também cuidar das nossas crianças. Então, a proposta de prédios, de mais obras, ele vem também trazendo toda uma proposta pedagógica e uma proposta humanista de estar atendendo melhor essas crianças em um espaço melhor e não só em números ampliados. E também de valorização dos trabalhadores da educação, porque hoje os servidores da educação infantil, os professores em Betim, não recebem o piso nacional e vão, a partir deste governo do prefeito Vitório Medioli, de forma progressiva, nós vamos elevar os vencimentos desses professores para garantir o pagamento do piso salarial. Mais uma vez, obrigado, secretária. Muito obrigada.